Imagina que depois de morrer, você fosse para um novo mundo, um novo sistema diferente do que você vive. Sim, imagine que você fosse para o inferno ou então para o céu, mas percebesse que tanto o sistema do inferno quanto até o do próprio céu fosse totalmente falho. Sim, até mesmo o céu, um lugar que deveria ser perfeito em todos os sentidos, fosse uma completa bagunça governada por hipócritas. Bom, no universo de Hazbin Hotel, o céu é assim, tão corrupto quanto o inferno, tão corrupto que foi capaz de deixar um ser extremamente maligno e psicopata viver lá, viver entre os outros e perfeitos anjos, sendo até mesmo um dos anjos mais poderosos existentes, e também o primeiro homem a entrar no céu. Sim, eu estou falando do Adão, o vilão da primeira temporada de Hazbin Hotel. Apesar de Hazbin Hotel ter bastante inspiração bíblica, não passa de inspiração, porque bastante coisa é bem diferente. No começo da série, no episódio 1, a Charlie conta um pouco sobre a história de Adão e Eva, mostrando que apenas a Eva comeu o fruto proibido, e Adão aparentemente não fez nada de errado, diferente das escrituras, onde ele também comeu o fruto e pela lógica os dois iriam para o inferno desse pecado simplesmente imperdoável. Mas depois dessa história, Eva é a culpada e incrivelmente Adão foi para o céu, se tornando uma das criaturas divinas mais poderosas que existem, e também um dos maiores cretinos que existem, que apesar de não ir para o inferno, ainda era uma pessoa má, já sendo arrogante e controlador com a Lilith, sua primeira esposa, que devido à frustração com o Adão, fugiu dele, para depois ser acolhida por Lúcifer. E depois de sua vida no céu, continuou sendo o mesmo de sempre, uma personalidade arrogante, antipático, que se achava superior a todos por tecnicamente ser o Dickmaster. E por estar em uma posição muito alta no céu, claramente ele iria receber uma função muito importante. E é claro, por que não dar a função mais maligna de todo o céu para alguém tão sádico quanto o próprio Adão? Pois vocês sabem sobre o extermínio. Porque para controlar a superpopulação do inferno, a própria Serafim, até então o ser mais autoritário de todo o céu, teve a brilhante ideia de demonstrar a maior crueldade do céu em fazer um extermínio, envolvendo milhares de anjos sádicos para matarem seres demoníacos, uma vez por ano, até se cansarem. E Adão é o general dessa ordem de exterminadores chamados de exorcistas, mantendo isso em segredo dos outros seres do céu. Pois claro, uma atitude dessas não condiz com tudo o que o céu representa, e nem mesmo com a existência de Adão estar lá. Já mostrando para o que veio, Charlie consegue uma reunião com o líder dos exterminadores, o Adão. Ele já veio se mostrando superior, autoritário e extremamente sádico, por rir na cara da Charlie e não se importar com o seu sonho empático. Com Adão, incapaz de ver um pingo de bondade no horror que é o inferno e principalmente as pessoas que lá habitam. Mesmo com o próprio Adão sendo alguém bem pior do que diversos demônios que estão no inferno. Porque durante a tentativa da Charlie de convencer Adão de parar o extermínio com uma música e ajudar seu povo, Adão contra-argumentou também com uma música. Bem melhor do que a música da Charlie, diga-se de passagem, porque o Adão é do rock. E essa música ele expressa totalmente a sua psicopatia e desprezo pelos seres do inferno, dizendo que o inferno é eterno e que ninguém de lá pode escapar, e que o destino de todos é sofrer até morrerem de uma vez por todas pelas mãos deles, e que depois do inferno não existia mais redenção ou esperança para esses demônios, e que além de tudo isso, o extermínio era divertido. Tanto para o Adão, tanto para os exorcistas. Matar demônios indefesos como insetos era uma diversão para alguém tão sádico quanto esses anjos. E parece que Adão se inspirou demais com a sua canção. E como um ano demorava demais para ele começar a sua diversão, ele mesmo decidiu fazer o próximo extermínio em 6 meses, reduzindo em meio ano o extermínio que era para acontecer uma vez por ano. Apenas porque achava divertido, aterrorizando mais ainda todos os demônios do inferno, que tinham um pavor enorme dos exorcistas.
E no final do episódio, quando descobrem que pela primeira vez um dos exorcistas foi morto no último massacre, Adão deixa bem claro que no próximo extermínio iria matar não metade da população do inferno, mas sim iria matar todos os demônios sem a menor piedade, sendo o maior massacre que ele estava planejando. Uns episódios à frente, Charlie consegue uma reunião com o céu, para tentar convencer a Serafim de parar com o extermínio e provar que os demônios podem se redimir através do seu Hazbin Hotel, tentando provar a sua ideia. Mas claramente Adão estaria lá, vivendo sua vida boa no céu como se não fosse um tremendo babaca assassino, fazendo a gente se perguntar como um cara desse está no céu. Ele percebe que a Charlie juntamente de sua namorada estavam lá no céu, e claramente ele estava a fim de fazer uma pequena pegadinha com elas duas. Quando se encontra com Veg sozinha, além de atentar com ela, ele faz uma chantagem emocional, pois, por azar da Veg, Adão reconheceu que ela era uma das exorcistas dele no passado. E ainda era uma das melhores, que sabia muito bem como fazer uma chacina. E para acabar com a Charlie, ele queria que a Veg voltasse para o grupo dos exterminadores, e, de quebra, ainda ajudar o Adão a detonar a Charlie no tal tribunal durante a reunião. Pois, caso contrário, Adão ia falar para Charlie que a sua tão amada namorada escondeu a vida inteira dela esse segredo. Escondeu que no passado matou milhares do povo dela que hoje ela tanto luta para os proteger. Pois é, seria uma merda. Mais uma vez Adão sabendo bem como ser um cretino. E no final realmente a Veg não conta. E Adão acaba contando para Charlie antes, durante a treta no tribunal. Já no tribunal, descobrimos que o céu é comandado por uma Serafim imbecil, onde nem para ir para o céu as pessoas sabem de fato o que tem que ser feito. Aparentemente nem a própria Serafim sabe, fazendo a gente pensar que nem uma Bíblia nem Deus deve existir nesse universo para ter tanta controvérsia e opiniões sem lógica. E no final, Adão perde a cabeça e começa a atacar a Charlie e Veg, tentando invalidar os pontos dos demônios terem uma redenção, tentando ferrar com o relacionamento delas e, por se emocionar demais, de novo acaba expondo para os anjos ali presentes sobre a existência de um extermínio por parte dos anjos, causando um caos e uma revolta durante todo o tribunal. E no final de toda essa bagunça, tudo acaba com a Serafim vendo que não existem provas de que demônios possam se redimir e o extermínio vai continuar. Mais uma derrota para nossa protagonista ingênua. Com o Adão muito empolgado para o extermínio que, para descontar toda a sua raiva na Charlie com a tentativa de fracassada de fazer o seu entretenimento se encerrar, iria começar o massacre direto no hotel dela. Para agora ele acabar de vez com a Charlie e todos os seres daquele hotel, agora faltando poucos meses. Claramente a Charlie, nem a Veg e nem os integrantes do hotel iriam ficar parados, e se preparavam para a guerra contra os anjos, montando um exército e adquirindo armas divinas que é a fraqueza dos anjos por algum motivo. E então, depois de tanto esperar para arrancar a cabeça da Charlie, no último episódio, Adão desce para o inferno com o seu exército de exorcistas, e a guerra se inicia, com os demônios lutando de igual para igual com os anjos, que são bem mais fracos do que a gente esperava, fazendo a gente pensar como esse tempo todo só no último extermínio um exorcista foi morto. Mas enfim, durante a guerra, Alastor, o demônio do rádio e talvez o mais poderoso naquela batalha do lado dos demônios, faz um escudo gigante e poderoso para dar desvantagem aos anjos. Mas isso não muda muita coisa, pois Adão estava lá, e é claro, ele é um dos seres mais poderosos que existem, e ele simplesmente destroça o escudo do Alastor com um golpe. Não apenas isso, Alastor ainda precisava segurar o Adão, até que Charlie e os outros membros acabassem com os exorcistas. E assim a batalha de Adão e Alastor inicia, nos mostrando pela primeira vez que um demônio tão aterrorizante de imenso poder e presença não é invencível, e nem mesmo chega perto do nível do poder do primeiro homem a existir. E Adão, em pouco tempo, acaba com o demônio do rádio, o forçando a recuar. E agora,
Sem o morangão no seu caminho, Adão começa a tocar o terror em geral, fazendo os demônios pensarem que o Alastor foi morto. Logo após isso, Sir Pentious, vendo que Adão iria destruir tudo, decide se sacrificar, utilizando o máximo de si para tentar acabar com o Adão com o seu dirigível mortal de guerra. Mas infelizmente, o máximo da nossa cobrinha não é nem 1% do poder de Adão, desintegrando o Sir Pentious e seu dirigível em 1 segundo, ocasionando a sua morte. Charlie, completamente abalada vendo seus amigos serem trucidados por Adão, decide agir, pois apenas ela teria pelo menos uma chance de derrotar Adão, pois era ele o real maior problema daquele exército de anjos exorcistas. E assim, com toda a sua raiva, Charlie ataca Adão juntamente de Veg, e Veg acaba sendo atacada pelo braço direito de Adão, a exorcista apenas abaixo de Adão no comando dos exorcistas. E Charlie começa sua batalha contra o Adão, com o Adão já se aproveitando da ingenuidade e preocupação da Charlie com a Veg para iniciar o seu ataque. E com um golpe já danificando muito a Charlie. E pouco tempo depois, Charlie é facilmente derrotada por Adão, que mantinha toda a sua glória e instinto de invencível de nem a própria princesa do inferno ser capaz de pelo menos poder rivalizar com Adão, sem agora nenhum de seus amigos podendo a salvar das mãos de Adão. Apenas o Lúcifer. Todos estavam abalados e derrotados, um por um pela força de Adão, apenas deixando todos os integrantes tristes e com uma enorme raiva dele enquanto ele zombava de todos, principalmente da Charlie, que agora estava nas mãos dele com pura raiva e tristeza, por Adão acabar com tudo o que ela acredita e ainda exterminar o seu povo. Pois é, Lúcifer finalmente tinha chegado à luta para proteger a sua amada filha, e com um soco ele já quebra a máscara de Adão, e a luta de uma rivalidade desde o Éden entre o primeiro homem e a serpente se inicia, com Lúcifer tendo seu enorme poder conseguindo humilhar o Adão, desviando de seus poderosos ataques e ainda zombando dele, acabando com toda a dignidade e orgulho de Adão, deixando ele extremamente estressado. E agora, a vitória estava clara. Adão era muito poderoso, mas apenas um ser tão primordial quanto ele o poderia o dizimar. E assim, pai e filha se juntam para acabar com o primeiro homem. Mas não antes de Adão destruir completamente o hotel durante sua luta com o Lúcifer. Mas isso era o de menos até então. E no final, Adão é derrotado e morto completamente por Nifty, abalando completamente a companheira de Adão, que, como última ação, apenas dá um leve sorriso para sua amiga. E assim, forçando o restante do exército de exorcistas a recuarem. E agora, todos os nossos protagonistas juntos, eles comemoram a morte do seu maior inimigo e impedindo a progressão dos exorcistas pelo inferno, reconstruindo o hotel e recomeçando, mais uma vez, e apenas se lamentando com a morte de Sir Pentious. Mas agora, ele estava em um lugar melhor. A representação de Adão nesse universo foi realmente inusitada, sendo um psicopata e assassino por puro prazer, falando merda o tempo todo e gerando belas músicas e ótimas piadas. Apesar de uma participação particularmente curta na série, ele deixou sua marca e mostrou para todos nós a sua tremenda força e razão de ser o primeiro homem. E vamos ver se os próximos vilões dessa série vão ser tão bons e fortes como ele. A força de Adão é realmente justificável, sendo o primeiro homem a existir, dando origem a toda a humanidade, com toda a sua experiência e anos de vida vividos na Terra e depois de sua morte indo para o céu, e adquirindo privilégios e poder divino, existindo até esse momento que foi morto por arma divina. Mas antes disso, liderando um exército de anjos psicopatas, dando origem a diversos massacres de demônios, deixando sua marca por todo o inferno, utilizando de seu poder celestial com sua guitarra como arma, causando terror e tristeza por milhares de anos. Simplesmente um vilão inesquecível.